Olá, pessoal! Como é que vocês estão? Estão preparados para a nossa primeira aula da semana? E sabe o que é que a gente vai falar hoje? Nós vamos falar hoje sobre figura de linguagem. Algumas das figuras de linguagem, certo? Hoje nós vamos falar sobre algumas figuras de linguagem de palavras e figuras de linguagem de pensamento. Mais adiante vocês vão descobrir quais são, né, de cada uma, certo? Mas, na realidade, nós vamos falar hoje das figuras de linguagem, certo? Segundo o texto de vocês, figuras de linguagem, sinal de que nós vamos falar de figuras de linguagem mais na frente um pouquinho, certo? Vamos para o slide e depois vamos para o livro didático de vocês na página 206 e 207. Já deixem o livro de vocês preparadinho aí em cima e vamos ao slide, prestem bastante atenção, ok? Combinado? Vamos lá. Vamos hoje falar sobre metáfora. Só um instante, gente. Metáfora, comparação, metonímia, prosopopeia e hipérbole, certo? Vamos ver o que significa cada uma delas. Figura de linguagem, também chamadas de figuras de estilo, são recursos estilísticos usados para dar maior ênfase à comunicação e torná-la mais bonita. A metáfora, ela representa uma comparação de palavras com significados diferentes e cujo o termo comparativo, ele fica subentendido na frase, ou seja, a metáfora, ela é uma comparação subentendida, ela não está à mostra, você precisa entender para você saber que ali está sendo feita uma comparação, de certa forma, oculta aos olhos, ela está nas entrelinhas, né, gente? Vamos lá ao exemplo. A vida é uma nuvem que voa. Perceba que ela está comparando a vida com uma nuvem que voa, certo? Agora, comparação. Comparação é uma figura de linguagem, certo? Que traz uma comparação que já é explícita, diferente da metáfora. A metáfora, ela é uma comparação implícita, né? Porque a comparação está subentendida nas entrelinhas, né? Já a comparação não, ela é explícita, ao contrário da metáfora. Nesse caso, são utilizados conectivos de comparação como, assim, tal qual. Vamos lá. Seus olhos são como jabuticabas. Ou jabuticabas não, jabuticabas. Seus olhos são como jabuticabas. Melhorou assim, né, gente? Jabuticabas. Seus olhos são como jabuticabas. Veja aí que tem o como, que no caso ele faz com que se explicite a comparação. Está na cara aí que a figura de linguagem usada nessa frase é a comparação, certo? A metonímia ela é a transposição de significados considerando parte pelo todo, ator pela obra. Vamos ver aqui algum exemplo. Costumava ler Shakespeare. Você não costumava ler Shakespeare, você costumava ler a obra de Shakespeare, né? Eu costumava ler Dom Casmurro, não, você lê as obras de Dom Casmurro, né? Vou comprar Bombril, né? Que é a marca pelo produto, a marca pelo produto. No caso, você vai comprar palha de aço da marca Bombril, não é isso, gente? Me dê um copo d'água. O copo ele não é feito de água, não é isso? Então, é recipiente pelo conteúdo, certo? Tem vários tipos de metonímia. Depois vocês vão descobrindo aos poucos, né, as várias formas de metonímia, né, os vários tipos de metonímia e vão adorar saber e mexer também com esses vários tipos de metonímia, certo? Agora vamos para a prosopopeia ou personificação, que é a atribuição de qualidades e sentimentos humanos aos seres irracionais. Como numa fábula. Numa fábula, o que é que acontece? Né? Os animais, os seres inanimados, eles se personificam, né, gente? Eles tomam atitudes de seres humanos, né? Eles falam, eles choram, eles sorriem, certo? Como humanos, certo? Por isso é prosopopeia ou personificação, ok? Exemplo, o jardim olhava as crianças sem dizer nada. Como isso, gente? Como é que o jardim vai olhar as crianças? Não existe, né? Como é que eu posso dizer? Outro exemplo. Vamos dizer... esqueci agora, me deu um branco. Mas, assim, as fábulas, elas estão dentro, certo?
dessa questão de prosopopeia ou personificação por conta dos seus animais que são personificados, os elementos inanimados também que são personificados, certo? Lembram do filme A Bela e a Fera, ou do desenho A Bela e a Fera? Vocês viram aqui, vassoura, fala, né? Xícara, essas coisas tudo eu falo. Então, aquilo ali é uma personificação, certo, galerinha? E a hipérbole ela corresponde ao exagero, a muito exagero intencional na expressão, né? Aqui, quase morri de estudar. Pense, quase morri de estudar. Olha que exagero. Quem é que morre de tanto estudar? Ninguém, né, gente? Quanto mais se estuda, mais se aprende melhor, não é isso? Então, vamos ao livro didático de vocês agora, certo? Vamos lá nas páginas 206 e 207 e vamos ver um pouquinho mais sobre isso. Acompanhe-me. Vamos lá? Figuras de linguagem, né? Reflexão sobre o uso da língua, figuras de linguagem 1, página 206. Primeira questão, releia esse período do texto, Chico Rei e o Congado no Brasil. De modo que as torrentes de pepitas de ouro jorravam nas mãos daqueles trabalhadores incansáveis, enriquecendo cada vez mais o seu senhor. Letra A. A parte destacada do período está a linguagem figurada ou literal. A parte destacada do período está na linguagem figurada ou literal. Jorravam das mãos. E aí, gente, vocês acham que essa linguagem usada aqui é a linguagem real, é a linguagem, no caso, é o sentido real das palavras ou é o sentido figurado delas? E aí, o que é que vocês acham? Explique. B. Explique com suas palavras e em uma linguagem literal, ou seja, a linguagem real, esse período. Aí vocês vão pegar esse período aqui e vão explicar o que significa isso. Jorravam das mãos, certo? 2. Leia as informações do quadro a seguir. Às vezes, empregamos as palavras dando-lhe um significado novo, diferente do literal, diferente do sentido real. Nesse caso, estamos usando a linguagem conotativa, que é a linguagem figurada, né? Ana é uma flor de delicadeza, né? Ana não é uma flor, porque Ana é uma pessoa, né? Ana é uma flor de delicadeza. Ele está usando a linguagem figurada, a linguagem conotativa, certo, gente? As pessoas utilizam-se da linguagem conotativa ou figurada, geralmente em textos do campo literário. No entanto, é possível encontrar esse recurso linguístico em vários textos orais ou escritos do cotidiano e em diferentes campos discursivos. Quando utilizamos a palavra em seu significado literal, significado real, estamos empregando a linguagem denotativa, aquela linguagem que a gente encontra lá no dicionário, certo? Exemplo, a rosa é uma flor muito comum nesta cidade. Agora responda. Na lenda, o adivinho escolhe sua esposa entre 3 pretendentes. Os nomes riqueza, discórdia e paciência, pelo contexto, estão na linguagem conotativa ou denotativa, na linguagem real ou na linguagem figurada, que é a conotativa, ou na linguagem denotativa, a linguagem real. No caso, a real, no real sentido. Explique. Agora, na linguagem conotativa, podemos usar as figuras de linguagem. Leia no quadro a seguir mais informações sobre algumas delas. As figuras de linguagem podem ser semânticas, do ponto de vista do significado, fonéticas, do ponto de vista dos sons das palavras, ou sintáticas, do ponto de vista da construção da frase. Neste momento, você vai estudar algumas linguagens semânticas, né? Como eu disse antes, vai ser figura de palavras e de pensamento. Depois a gente vê direitinho isso. Metáfora. Figura de linguagem semântica que se caracteriza pelo emprego de um termo com significado de outro, tendo em vista uma semelhança entre ambos. Entretanto, essa semelhança não é estabelecida com o emprego de elementos linguísticos comparativos, como tal que, igual a, etc. Exemplo. Imagine que um poeta se referisse ao mar empregando esta frase. O mar é um monstro verde que golpeia a pedra. Nessa frase ocorre uma metáfora, pois houve uma comparação, no caso, houve a aproximação semântica entre os termos mar e monstro verde, né? Houve uma comparação do mar com o monstro verde. Comparação. Nesse recurso há sempre dois seres, objetos ou ideias sendo comparados, porém a comparação se estabelece por meio de um conectivo, ou seja, uma palavra que estabelece conexão entre ambos, como, tal qual, etc. Exemplo. Saia da encardideira um cortejo
Saía da encardideira um cortejo monumental de negros trajados de seda e enfeitados de ouro, como se fosse um reino da África. Vejam aí o como, né, que ele estabelece a comparação, e essa comparação ela é explícita, como eu falei anteriormente. Metonímia, recurso por meio do qual há uma substituição de palavra ou expressão por outra, mantendo entre elas uma relação de proximidade de sentido. A metonímia quando se emprega o autor pela obra, exemplo, o museu tem uma ala só de Picasso, quadros de Picasso. O lugar pelo produto, exemplo, recebeu um presente na caixa de Havana, charutos produzidos pela cidade de Havana, em Cuba. A parte pelo todo ou vice-versa. Exemplo, estou guardando dinheiro para ter meu próprio teto, ou seja, minha própria casa, né? O continente pelo conteúdo ou vice-versa. Exemplo, bebi 2 copos de leite. Leite contido no copo, né, gente? Ou seja, tem um copo com leite dentro, certo? Prosopopeia ou personificação, figura de linguagem que se caracteriza pela atribuição de ações, sentimentos e comportamentos humanos, animais ou seres inanimados. Exemplo, os tambores sentem a luta de Chico Rei. Nesse caso, atribui-se uma percepção por meio dos sentidos a um instrumento, objeto. Hipérbole, né, o nosso exagero, recurso que, por meio de exagero, torna uma ideia mais expressiva. Exemplo, já pedi mais de 1 milhão de vezes para não deixar a luz acesa. Na utilização da expressão mais de 1 milhão de vezes, é possível perceber um exagero intencional. Terceira e última questão. Reescreva a oração abaixo coletada de um texto estudado no capítulo, substituindo o termo destacado por uma palavra ou expressão que caracteriza a figura de linguagem indicada entre parênteses. Faça adequações, se necessário. Tinha que se decidir logo, pois precisava realmente da companhia de uma boa esposa. Hipérbole. E aí, gente, vocês vão utilizar a figura hipérbole, né, o exagero, para modificar essa palavra que está aqui, que é a palavra realmente, e vocês vão fazer as modificações necessárias, certo? E vamos ficando por aqui, né? Lembrem, né? Curtam lá o vídeo, comentem, certo? Usem máscara e o álcool gel ou líquido, tanto faz, contanto que seja 70, ok? E vamos à nossa despedida. Um abraço apertado, um beijo no coração e até a próxima, com fé em Deus.